Bom dia! O tema da mensagem é: tenha fé no Deus que cuida de ti. E falarei isto a partir de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 até o 34. Diz assim: Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que se preocupam com o que vão se vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Meu querido ouvinte, a proposição desta mensagem é que Deus se preocupa contigo. E verificaremos nesta manhã 4 motivos para colocar a fé em Deus. O primeiro motivo é que você tem valor diante de Deus. A gente verifica este ensino nos versículos de 25 até o 27. Estes versos, eles nos ensinam que Deus dá valor para toda a sua criação. Mas o ser humano tem um valor principal. Deus, que tem cuidado das aves e do restante dos animais, ele tem um cuidado muito mais especial para cada um que está ouvindo esta mensagem. O texto bíblico é claro ao dizer: será que vocês não valem muito mais do que as aves? As preocupações e dúvidas em relação ao futuro que você possa ter, de maneira nenhuma pode prolongar os seus anos aqui na terra, mas Deus é quem pode fazer isso. Como lemos no verso 27, tudo que não conseguimos alcançar, nós devemos deixar com Deus. Devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, pois somos valorosos para Ele, a ponto dele entregar a sua própria vida na cruz por nós. Nunca conseguiremos mensurar a dor de Deus naquela cruz, mas podemos ter certeza que, ao mesmo tempo, nós temos um valor indescritível diante dele. Por isso, tenha fé no Deus que cuida de ti. Ele está contigo, meu querido ouvinte. E este é o segundo motivo para você colocar a fé em Deus. É que Deus está contigo.
Nós verificamos esta verdade nos versículos de 28 até o 30. Se Deus não abandona a sua criação, como os lírios do campo, que não trabalham e não fiam, e mesmo assim Deus os veste de maneira maravilhosa, quanto mais a nós, Deus não estará presente conosco. Nós que somos criados à sua imagem e à sua semelhança, não é culpa de Deus que nós não conseguimos confiar nele. A culpa é nossa mesmo, que não conseguimos enxergar o quebra-cabeça de forma completa. E nos falta fé, então, para confiar que Deus sabe o lugar correto de cada peça em nossas vidas, pois Ele vê o plano completo de tudo o que acontece, já aconteceu e irá acontecer na vida de cada ouvinte. Então, meu querido ouvinte, gostaria de te desafiar a confiar em Deus e deixar que Ele cuide dos quebra-cabeças de sua vida. Que Ele coloque cada peça no seu devido lugar. Confie e descanse na fidelidade de Deus. Deus está contigo, meu querido ouvinte, como a Bíblia ensina. Nele você pode confiar. Além disso, Deus também sabe de suas necessidades. O terceiro motivo para você colocar a fé em Deus é que Deus sabe de suas necessidades. A gente vê isso nos versículos de 31 até o 33. Eu vou estar lendo novamente. E diz assim: Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. A palavra de Deus, ela nos deixa claro como cristal que Deus sabe tudo o que necessitamos. As preocupações do dia a dia, nós devemos deixar então com Deus. Que cada ouvinte tenha plena convicção de que Deus conhece todos os planos que você tem tratado no seu coração. Deus conhece os teus desejos, meu querido ouvinte. Deus conhece os teus sonhos. Que você possa então ter a plena fé que Deus sonda o teu coração e sabe de tudo aquilo que tu precisas. Como eu já falei, Deus não está ausente. O Deus que está contigo lhe conhece melhor do que você mesmo. Coloque a sua fé nele e tenha a mesma confiança em Deus que o salmista teve quando escreveu o Salmo 3, 5, que diz o seguinte: Eu me deito e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Tenha confiança, meu querido ouvinte, que sempre o Senhor vai lhe sustentar. E o quarto motivo para você colocar a fé em Deus é que o dia de amanhã pertence a Deus. A gente vê isso no versículo 34. Diz assim: Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Querido ouvinte, Deus deseja que você coloque a fé nele e não se preocupe com o futuro. Isso não quer dizer que você não deve fazer planos, isso não quer dizer que você não deve fazer projetos de vida, mas significa que você deve deixar o seu futuro nas mãos de Deus, ou seja, descansar nele, pois sem ele
você não poderá fazer nada. Esse ano que está terminando agora, esse ano de 2020, frustrou os planos de muitas pessoas. Mas, mesmo assim, Deus não lhe abandonou e Ele cuida de ti, Ele cuida do dia de amanhã. Confie nele, tenha fé nele, espere nele, que ano que vem Ele continuará contigo. Uma falsificação da fé em Deus é a ideia confortável de que esperar seja só uma questão de se aguardar em situações onde, humanamente falando, temos de esperar de qualquer maneira. Com isso, algumas pessoas esperam em Deus somente quando chegam no ponto de não terem mais nada para fazer. Então, como não conseguem fazer nada, aí decidem esperar em Deus. Isso, no entanto, retira a dimensão da fé em Deus e a reduz à resignação. Esperar em Deus significa colocar a fé nele antes de que as coisas cheguem a um ponto em que coisas saíram do controle. Significa confiar nele em todo momento. Portanto, ter fé em Deus implica esperar em Deus quando você não tem força nenhuma, quando suas esperanças acabaram. Mas também implica em esperar em Deus, implica em descansar em Deus, quando você sabe o que fazer ou você tem alternativas para fazer, mas mesmo assim você sabe que pode descansar em Deus que cuida de ti, que cuida do seu futuro. Deixe Deus cuidar do seu amanhã. Não importa se você tem esperanças ou se as suas esperanças se esvaneceram. Tenha fé no Deus que cuida de ti hoje, estará cuidando de ti amanhã também. Concluindo, Deus se preocupa contigo e você tem motivos para colocar a fé em Deus. E a partir de Mateus 6, nós listamos 4 desses motivos. Nós listamos primeiramente que você tem valor diante de Deus. Segundo motivo, Deus está contigo. Terceiro motivo a você colocar a fé em Deus é que Deus sabe de suas necessidades. E o quarto motivo é que o dia de amanhã pertence a Deus. Então, meu apelo é que não importa a situação que você esteja, que a sua fé possa estar afirmada em Deus, que mesmo em problemas, como enfrentamos em 2020, você possa confiar em Deus. Nós não sabemos como será 2021, mas de uma coisa podemos ter certeza: Deus estará contigo.